O pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança a obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos. Seja bem-vinda, Célia. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos também, e é uma alegria estarmos aqui juntos. A todos os amigos do Centro Espírita Zilda Gama, o nosso abraço, a todos os companheiros e companheiras de toda parte que nos acompanham nesta noite. Rogamos aos espíritos superiores, benfeitores e educadores, que nos inspirem e nos sustente na caminhada que possamos colher neste momento de reflexão, que a nossa companheira Zélia Lopes trará como tema a Casa Varrida. Que possamos aprender dessas lições para a nossa caminhada, evolução espiritual, e que a paz se faça hoje e sempre em nossos corações. Que assim seja. Sim, sim. Zélia, a sala é sua. Obrigada. Nada. Você volta no finalzinho, né? Bom, muito boa noite, pessoal. É um prazer, né, falar numa casa espírita que leva o nome de Zilda Gama, a quem nós temos grande admiração e respeito, né, pelas obras que ela psicografou, pelo eminente espírito, né, o grande romancista Victor Hugo. É uma alegria imensa. E o tema de hoje foi escolhido por estarmos a poucos dias do Carnaval. Então, nós achamos que seria conveniente relembrar, como espíritas, e aqueles que, porventura, estejam chegando na doutrina ou que venham a assistir esta palestra no YouTube ou em alguma outra rede social, como nós, espíritas, temos aprendido e interpretado através do Evangelho esses dias, né, de tanta folia, né, vamos colocar assim para sermos suaves. O capítulo do Evangelho de Mateus, é o capítulo 12, e nós vamos encontrar essa referência lá no versículo 43. Então, inicia-se no versículo 43. Algumas escrituras, alguns textos trazem como título a casa varrida, né? A casa adornada, ou a casa desocupada, ou os três títulos. Nós chamamos atenção, por quê? Porque nós estaremos fazendo aqui apenas uma das várias interpretações que essas palavras de Jesus, registradas por Mateus e outros evangelistas, têm. Porque, sim, nós temos aí um vasto campo de investigação, um vasto campo de estudos com esses três versículos, de 43 a 45. Antes destes versículos, né, nós vamos encontrar neste capítulo alguns momentos muito importantes das curas que Jesus fez com aqueles espíritos chamados de endemoniados. Ou seja, aquelas pessoas que estavam sofrendo um processo tenaz de obsessão. A mais grave de todas, como nos traz Kardec, que é a subjugação. Então, depois de várias curas realizadas, Jesus vai falar sobre a árvore e os frutos.
É aquele momento em que Jesus vai falar que se o fruto é bom, né? Se a árvore é boa, vai dar bons frutos. E Jesus também vai falar diretamente aos escribas e fariseus. Naquela época, escribas e fariseus significam a alta casta, a alta camada social entre os hebreus, aqueles que detinham, né, aqueles que detinham a lei. E, apesar de estarem todos, né, o povo de Israel, a época de Jesus, estarem sobre o comando, né, sob o comando dos romanos de Roma, né, a época dos Césares, das grandes conquistas romanas, havia um acordo entre essa alta casta social, entre os fariseus, né, de continuarem, né, com a sua religião e, ao mesmo tempo, prestar os tributos, ou seja, obedecer a César, ou seja, a Roma. Então, vejamos, eram aquelas pessoas que estavam ligadas ao comando, ao mais alto grau. E nessa época, minha gente, como há bem pouco tempo atrás, nós vamos encontrar a religião e os religiosos que a representam no topo aí desta pirâmide social. Né? Eles sempre comandaram toda a sociedade, né? Ditavam as leis. Bom, então, Jesus vai trazer para nós, como nós dissemos, falando diretamente aos fariseus, né, que pediam a ele um sinal, uma ação milagrosa, alguma coisa maravilhosa, né, mostrando, depois mesmo com tudo que Jesus fez, que ele era realmente o Senhor, o enviado. Lembrando que até hoje os hebreus esperam este Senhor, este Filho de Deus, né? Eles não reconheceram em Jesus esse Senhor, né? Esse Filho de Deus, assim como os cristãos reconheceram. Bom, então, Jesus vai negar-se. E é interessante porque em todos os momentos dos evangelhos, nós sempre vamos ver uma preocupação de Jesus em relação a esta casta, né? Ele sempre vai chamar essa casta de raça de víboras. Interessante essa assimilação. E vão chamá-los também de hipócritas. E nenhuma outra palavra de Jesus, né, foi tão negativa quanto a essas duas, quando ele se refere aos fariseus. E mais uma vez ele vai falar. E vai falar sobre o testemunho de Jonas, não é? Aquele episódio de Jonas dentro da baleia, né? E aqueles que aceitaram os ensinamentos, vamos colocar aí de Moisés, o Deus único, diante daquele testemunho de Jonas. E aí Jesus vai falar sobre o pecado contra o Espírito Santo, que até hoje é considerado, né, dentro da Igreja Católica. Aqueles que estão aí, né, que vieram da Igreja Católica, e mesmo aqueles outros que não são, já ouviram falar sobre esta questão, a questão do pecado, né, contra o Espírito Santo. Então, vejamos, chegando ao ponto que nós queremos, fizemos toda esta introdução, né, para mostrar o momento. Então, Jesus está se dirigindo ao que ele chama de raça de víboras. Ele está dizendo que as pessoas que
aceitaram, que viram e aceitaram, né, todas as coisas boas. Vamos colocar aí a palavra milagres, que era o termo usado na época. Todas. Elas fizeram o quê? Elas aceitaram o convite do Espírito Santo. Esse Espírito Santo, ele simboliza o Espírito de Deus, que na igreja depois acabou se tornando, compondo, né, a Trindade com Jesus. Isso significa que a pessoa pode estar no erro, como a maioria de nós estamos, através de muitas reencarnações, nessa também, mas se ela se arrepende e ela quer se modificar, e ela se propõe a evoluir, a se modificar, então ela está aceitando o convite do Espírito Santo, ou seja, do Espírito de Deus, ou seja, de Deus. E aí, Kardec vai perguntar aos espíritos, onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos vão responder, na consciência. Então, atender ao chamado, ao apelo do Espírito Santo é atender ao chamado, ao apelo de Deus, que está em nós. Assim como Jesus também várias vezes afirmou e falou a Pedro, o reino de Deus está dentro de vós. Então, as duas questões, elas se interconectam, são a mesma. E aí, entendida esta parte, Jesus vai dizer então, e eu vou ler para ficar assim, bem textual, a forma como está registrado no Evangelho. Veja, quando o espírito impuro sai do homem, quando ele sai do homem, vejam, voltando, né? Sai do homem, atravessa lugares áridos, procurando repouso, e não encontra. Então diz, voltarei para minha casa, de onde saí. Após vir, encontra desocupada, varrida e adornada. Então sai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. Bom, vejamos. E torna-se o último estado, né, daquele homem pior do que o primeiro. Ou seja, pior do que o início. Aquele homem vai estar pior do que quando estava antes. Assim também será para esta geração má. Então, vamos entender o primeiro ponto que nós queremos trazer. Jesus estava se referindo, naquele momento, àquela geração má, que fazia guerras, cheia de interesses pessoais, corruptos, levianos, sexólatras, vícios de toda sorte, enfim. E que não ouviam, não aceitavam, né, não queriam em si aquela transformação através dos ensinamentos. Nem o ensinamento antigo, anterior a Jesus, né, trazido por Moisés, começando lá pelos 10 mandamentos, nem o que ele mesmo, Jesus, estava naquele momento trazendo. Então, vejam, o conhecimento existia para aquela raça, para aquele povo, mas não existia a vontade de mudar, crescer, evoluir, voltar-se para o autoconhecimento e para a caridade. Vamos colocar assim a palavra caridade, simbolizando tudo, fechando tudo. Bom, então vamos entender. Olhem só. Quando o espírito impuro sai do homem. Vejam, aqui nós estamos falando de um caso de subjugação, como nós dissemos, uma obsessão muito grave, terceiro grau aí da obsessão, como nos traz Kardec. No livro dos médiuns nós vamos encontrar. Muito bem. Para que haja obsessão, é necessário que haja uma conexão.
Não há obsessão sem conexão. Essa conexão pode se dar hoje, quando eu me levantei da cama, como pode ter se dado há séculos, séculos, em muitas, muitas outras reencarnações. E por não estarem resolvidas essas conexões, estas afinidades, a gente vem no processo reencarnatório, né? Reencarnando, voltando ao plano espiritual, reencarnando, sempre num processo evolutivo, nunca regredindo, muitas vezes estacionando, mas unidos sempre aos elos e correntes que criamos, as nossas afinidades ou desafetos. Então, nesse momento, né, Jesus está se referindo a uma entidade, a um espírito, a uma energia, o que quer que digam, a uma inteligência extracorpórea, que está induzindo a mente de alguém. Porque há ali uma conexão, há uma igualdade de pensamentos, de sentimentos, de emoções. Se nós olharmos o livro Libertação, de André Luiz, nós vamos ver lá como que o comando espiritual negativo, das trevas, como que eles fazem para criar, para encontrar essa conexão com algum alvo, vamos colocar assim, né? Ele vai buscar ali os desejos da pessoa. Quais são os seus desejos? Onde está o seu coração, como diz Jesus? Onde está o seu tesouro? Né? E qual área? Onde que há aí a sua fraqueza? E então, esses espíritos, eles vão exacerbar, eles vão aumentar, eles vão criar uma conexão nesse ponto fraco, que você não vigia, não trabalha nele, às vezes até desconhece, porque se dá muito bem com ele. Bom, aí você faz um trabalho, você começa a frequentar uma casa espírita, uma outra religião qualquer, né, que lhes faça sentir bem, você começa a estudar, você começa a dar atenção ao seu trabalho, você começa a fazer uma mentalização, né, um exercício diário de prece, ou seja, você começa a se escudar, ou seja, a trazer escudos para a sua vida psíquica, mental. Porque há tanto adoecimento, tanto suicídio, né, atualmente no planeta, como nunca se viu antes, apesar de toda a evolução tecnológica, apesar de tudo. Exatamente porque precisamos voltar o nosso olhar para o adoecimento psíquico. A ciência conseguiu avançar muito nas doenças dos órgãos físicos, mas o adoecimento psíquico, emocional, ainda está sendo subjugado, ainda está sendo considerado com preconceito. Né? Falar em ir a um psicólogo, a um psiquiatra, etc., ainda é sinal, né, para muitos de perturbação, de loucura, etc. Né? Isso é uma ignorância. E entre os espíritas não deve jamais existir, porque são aqueles profissionais da saúde mental. E nós sabemos que quando o corpo está falando, está mostrando, né, quando nós estamos com outras reações, nós sabemos que pode haver aí, sim, na maioria das vezes, há um componente espiritual agressivo, a obsessão. Vamos nos lembrar da pergunta de Kardec aos espíritos, né, se os espíritos nos influenciavam. E eles vão responder muito gravemente que sim, muito mais do que nós imaginamos, e o restante da resposta vocês sabem. Né? Então, ordinariamente, né, que são eles que vos dirigem. Ou seja, nós estamos a todo tempo aceitando as induções, as interferências espirituais. Quiséramos receber ou fazer essa conexão, na maioria das vezes, com os nossos mentores, amigos espirituais, espíritos familiares. Mas, infelizmente, nós buscamos mais a conexão, ou aceitamos melhor a conexão com o negativo. E ficamos alterando de humor, às vezes, num dia. Acordamos num estado de humor, meia hora depois a gente vê uma notícia aqui na internet, e a gente já altera o humor, depois a gente vê uma outra imagem violenta, agressiva,
aí a nossa mente já cria um outro cenário, aí você, e vai, o dia inteiro, abraçando aí esses momentos que são os nossos momentos de fraqueza, que a espiritualidade inferior, ou aqueles desafetos, né, que estão em sintonia conosco, se aproveitam. Então, entendida essa parte, você se protegeu, você está bem, você está sempre lendo, trabalhando, né, você está procurando companhias espirituais naturalmente agradáveis. Porque se você está praticando um esporte, a gente brinca, né? O obsessor não vai gostar de praticar esporte, não vai gostar de fazer uma campanha do quilo, não vai gostar de ficar ouvindo uma palestra. Então, ou ele evolui com você, ou ele se afasta naturalmente por uma questão vibratória. Então, são recursos. Você está lendo. Você está lendo uma obra psicografada por Zilda Gama. Você está lendo, por exemplo, Vitor Hugo escrevendo Do Calvário Infinito. Meu Deus! Uma das primeiras obras espíritas que eu li. Me impactou tanto que ainda hoje eu me sinto impactada. Do Calvário ao Infinito. Falando a evolução espiritual de 4 espíritos por várias reencarnações. Inclusive, vou dar um spoiler, né? Daquele espírito que foi, vamos colocar aqui, o guarda, o centurião, que decapitou as crianças, né? A mando do rei Herodes, porque poderia estar entre elas Jesus. Vejam que obra magnífica, trazendo até a atualidade aquele espírito, até o momento atual da sua regeneração, ou, né, do seu processo ali evolutivo. Magnífico. Zilda Gama. Posto que tem aí na biblioteca da sua casa espírita, do Calvário ao Infinito. Então, vejamos. Então, naturalmente, esse espírito, ele vai se afastar. Aí você vai se sentir mais leve, vai se sentir bem, você vai se sentir, nossa, que legal, que bacana. Eu comecei a participar das tarefas do centro, da campanha, do passe, do atendimento fraterno, da evangelização, Muito bem. Esse espírito, ele vai vagar por terrenos áridos, ou seja, ele não encontra repouso, ou seja, ele não encontrou alguém com afinidade como você tinha com ele. A ligação dele é sua com ele, né? Em questões passadas, na vibração. Então, ele resolve te espreitar. Vou voltar para casa. Casa mental. A nossa casa mental. E quando ele se aproxima, ele vê você ou eu trabalhando no bem, fazendo um trabalho social. Uma vez por semana eu vou ao asilo e escuto, faço uma escuta fraterna de 2, 3 idosos que estão lá solitários, que nunca recebem visitas. Eu costumo, eu sempre dou atenção na minha família, quem está doente e tal. Eu faço uma campanha do agasalho. Eu participo disso. Ele chega e vê a casa, ele encontra a casa, como aparece aqui, desocupada, varrida e adornada. Exatamente nesses termos. Uma casa varrida, limpa. Desocupada, vazia. Adornada, toda enfeitada. Tem flores, tem perfumes, tem... Muito bem. Você, então, sente esta influência, de alguma forma. Ao invés de persistir, continuar, perceber que é uma influência negativa, a mesma, porque você, de repente, começa a ter um medinho, uma ansiedade, de repente, você já identifica. Se você for um médium, então, ostensivo, rapidamente você vai identificar. E aí, ao invés de permanecer no bem, pedir ajuda, se for o caso, como nós dissemos, procurar profissionais, se você vai para alguém, algum amigo dentro da casa espírita, o diretor da casa, alguém que tenha mais conhecimento, enfim, e você se orienta, se você participa da reunião mediúnica, você faz um relato, não estou bem, pede, enfim, esse espírito não vai encontrar guarida. E se ele for uma ligação sua, como nós dissemos, né, uma ligação espiritual de vidas passadas, ele vai, como nós dissemos, crescer com você.
porque ele quer a sua companhia, ele quer estar com você. Você vai estar fazendo alguma coisa e ele vai se afastar naturalmente. Vamos nos lembrar do médio Divaldo Franco, quando ele disse que ele era perseguido, não é? Por um espírito que ele passou a chamar de máscara de ferro, porque diz ele que sentia como se estivessem assim, parafusos sendo apertados, enroscados, de tanta dor de cabeça que ele sentia. E ele com aquele trabalho na Mansão do Caminho. Até que um dia ele recebe uma criança, e sem ter condições de receber, estava lá no início e tal, ele recebe aquela criança. Quando ele recebeu a criança, colheu tal, ele ia se virar, dar o jeito dele, tirar dele, enfim. Até que, então, o espírito se manifesta para ele e diz a ele: agora eu não posso mais te perseguir. Eu vou estar ao seu lado. Vou até proteger você. E o Divaldo fica assim, mas por quê? Né? Porque tem isso também. Quando a gente recebe uma boa notícia, a gente se espanta. Quando a gente recebe, né, uma coisa boa do plano espiritual, uma porta que se abre, a gente fica assim, ai, por quê? O que eu fiz? Ai, meu Deus. Porque a gente se acostuma só com coisas ruins, não é? Bom, e o Espírito diz a ele: hoje você acolheu minha mãe. E eu não posso prejudicar quem vai cuidar da minha mãe. Então, vejam, um gesto de amor. E quebrou uma cadeia cheia de elos antigos que se referem à vida de Divaldo Franco, a sua vida, suas questões íntimas, né? Pessoais, reencarnatórias. Mas, se o espírito encontra a casa desocupada, varrida e adornada, ou seja, ele tem acesso a você, e esse acesso vai ser difícil para ele, porque você está, ele vai buscar mais 7. Por que o 7? O 7 é sempre aquele número emblemático, aquele número que é utilizado, está registrado na Cabala judaica, né? Aquele número que simboliza também para nós as nossas fases de vida. Todos já ouviram falar 7 anos de vida, os primeiros 7 anos, a primeira infância, até que o espírito, como nos traz André Luiz, né, esteja totalmente adaptado ao corpo e ao planeta. 7 fases dos casamentos, muitos são os registros, estudos sobre isso, né, que é uma fase de transformação. Muitas separações acontecem aí entre os 5, 7 anos, por aí vai. Né, e outras questões aí de fases. E assim também para nós. Né, os primeiros 7 anos, os segundos 7 anos, que já entramos na adolescência, aquela efervescência hormonal, aquelas descobertas todas, a personalidade ali formando-se. Mais 7 anos, a maioridade, os 21 anos, né, para as meninas, na questão civil, né, gente? Então, 7 em 7, né, a maturidade, e vamos por aí afora. Então, significa o quê? Traz aqui o quê? Os 7 piores espíritos. Uma mudança de fase. E nessa mudança de fase, como cada um de nós está. Esses 7 espíritos são, nesse momento, na interpretação que estamos fazendo, de acordo com, né, várias obras espíritas, exatamente a provação que temos que passar. E estas influências espirituais a estarem querendo fazer morada na nossa casa, que está limpa e varrida e adornada. Nesta casa. E aí, a gente, às vezes, comete um deslize dentro da própria casa, em alguma situação, e o que é que acontece? A gente se enche de culpa, abre espaço para essas influências entrarem. E muitos trabalhadores espíritas são perdidos porque se sentem culpados, não se sentem dignos da doutrina, porque têm o conhecimento, porque aprenderam que muito se pedirá a quem muito foi dado, e que é também um teste ao nosso orgulho, porque mesmo espírita, nós falhamos,
E não podemos ser como os hipócritas fariseus, que queriam um sinal, que sabiam e que mesmo assim persistiam no erro. E aí nós trazemos, mais uma vez, as palavras de Kardec. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Nenhuma transformação é fácil. Indica uma mudança. Toda mudança é trabalhosa, longa, mais ou menos, né? Longa. Quantas vezes você já precisou se mudar de casa e depois de 1 ano, 2, 3 da mudança ainda encontrou alguma caixa fechada ou alguma parte da casa que você ainda não organizou, porque ainda está no processo de mudança? Então, nós estamos num processo de mudança. A maioria de nós está, pela primeira vez, numa reencarnação, conhecendo a doutrina espírita, que tem pouco mais de 150 anos. Se considerarmos um intervalo, pelo menos mínimo de 70, 80 anos em média, nós, né, principalmente aqui no Brasil, reencarnando aqui na pátria do Evangelho, né? Por quê? Porque é o Evangelho com a doutrina que nos oferece pátria, ou seja, nos oferece morada, que somos exilados, né, de outras religiões e outras áreas do planeta. Então, é a nossa primeira estação na doutrina espírita. E, ao falhar, se percebemos que a nossa casa mental está sendo invadida, precisamos largar o melindre, principalmente os médiums, aceitar a orientação de quem dirige, de quem está aí no comando da casa, dos amigos, e continuar no trabalho do bem, mas recebendo também, buscando ajuda, através do passe, da água fluidificada, porque as pessoas pensam assim, não, eu sou espírita, eu frequento o centro, eu dou passe, eu estou na reunião mediúnica, eu sou evangelizador, então eu não posso tomar passe, o que vão pensar? E tem pessoas que não pensam isso, mas pensam pior. Pensam, eu estou ótimo, não preciso de passe. Porque eu trabalho evangelização, pelo mesmo motivo, porque eu trabalho evangelização, porque eu faço palestra, porque eu faço campanha, eu faço isso, faço aquilo, eu não preciso de passe, eu estou bem, estou ótimo. Lê do engano. São os que mais somos atacados. O que é que Chico sempre pedia? A única coisa que Chico pedia aos amigos: orem por mim, até ficar bem velhinho. E as pessoas ainda julgavam que Chico estava com uma falsa humildade, devido à sua evolução, a evolução que ele alcançou, né, nesse momento reencarnatório. Mas ele estava certo, porque quanto maior a luz, mais forte o vento para tentar apagá-la. Imaginemos nós, esses cabeças de fósforo, considerando a minha, viu, pessoal? Acredito que, né, entre nós tem aí as velas de 7 dias são maiores, as velas de metro, né, mais difíceis, as chamas, né? Enfim. Então, meus amigos, é a nossa mensagem de hoje, agradecendo o convite, nos colocando à disposição para outros momentos como esse de reflexão, porque não sou palestrante. Não esperem isso de mim. Sou apenas alguém que conversa, que gosta de conversar sobre esta incrível e maior de todas as filosofias que há na Terra, a palavra, os ensinamentos de Jesus. Muito obrigada a todos, que Jesus nos abençoe, muito boa noite. Ensinamentos de Jesus. Muito obrigada a todos. Nós que agradecemos essa oportunidade de estar com vocês, Zé, tá? E agradecemos também aos nossos companheiros que estão pelo Facebook, né, Rafael Schwenk e Everaldo Dias Fadu de Sumidouro, da Casa Espírita de Oração, né? Dona Delfa Ivanusa Rocha, Carmo, Alba Valéria, do Espírito Santo, e outros companheiros que
tiveram esse carinho conosco nessa noite, né? A Belinha Balba, aqui de Além Paraíba, e muitos outros. Então, todos a fechar os olhos e que possamos orar. Senhor, humildemente reunidos sobre a árvore da prece, agradecemos esses momentos que aqui passamos acordados contigo. Que essas energias que aqui se fizeram possam chegar a todos os corações chorosos, tristes, amargurados, perturbados. A todos aqueles que estão registrados no caderno de nosso coração. Que essas energias soerga suas vontades na proposta do bem, soerga a sua vontade em saúde, em paz, em vontade de servir ao próximo. Muito obrigado a Zilda Gama, diretora e mentora desta casa. E, acima de tudo, a Deus, nosso Pai. E obrigado a você também, Zélia, pelo esse carinho. Hoje Boa sempre, noite. assim seja. Boa noite, querida. Obrigada a você. Audio Jungle.